Queridos, a gente criou esse ministério, há 9 anos aproximadamente. A gente estabeleceu uma data aí teórica, a gente nem sabe o dia que foi, mas hoje a gente está comemorando, beleza? É tipo Natal, meu irmão. Ninguém sabe quando for o Natal, e aí, a gente estabeleceu uma data, é 25 de dezembro, e nesse caso a gente estabeleceu essa. Ano que vem vai ter que ser sexta, o dia do aniversário. Então hoje, sei lá que dia é hoje. Quem sabe que dia é hoje aí? Beleza, 23. Então hoje é dia 23, porque a gente está aqui, e ano que vem vai ser o 22 ou 24. Eu não sei como é que é essa conta, mas é um dia para frente ou para trás, não sei. Aí o dia vai mudar. Beleza? Há 9 anos a gente se reúne aqui como adolescente. No início, a gente sonhava com um ministério que, fosse eficaz, que pregasse a palavra de Deus com fidelidade, que tentasse traduzir para os adolescentes o que é o reino de Deus, a boa notícia do Evangelho. A gente não imaginava que esse ministério poderia ficar tão grande e conquistar o mundo e as pessoas de outros países. Isso não aconteceu. Beleza, a gente não imaginava e não aconteceu. Não teve tanto sucesso assim, O sucesso humano a gente não vê, mas a gente vê um sucesso diferente. Hoje a gente vai comparar o nosso ministério com João Batista. João Batista é uma figura muito diferente. Porque se você olhar pelos olhos humanos, a vida de João Batista, cara, é uma vida muito doida. João Batista é um cara que vive no deserto sozinho. Ele come algo estranho. João Batista não era vegano porque ele comia um bicho lá. Ele come umas paradas esquisitas. Ele come mel silvestre. Ele come gafanhoto. Ele se veste com uma roupa que você não gostaria de se vestir. A vida de João Batista, desde o início, é apontar para Jesus Cristo. Ele queria somente dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Só que, por mais que essa mensagem pareça simples, olha só, você não entendeu. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tem um momento em que Jesus é batizado por João Batista, que é seu primo, e aí João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você sabe o que isso significa? Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando o pecado entra no mundo, a morte entra também. O salário do pecado é a morte. A partir do momento em que os seres humanos pecam, eles precisam morrer. E aí, isso era representado no mundo antigo com um animalzinho, que era um cordeiro, que tinha que ser sacrificado. Só que aí você pecava de novo e ele precisava ser sacrificado um outro animal no seu lugar, assim por diante muitas vezes. Todos os animais que foram oferecidos em sacrifício, eles eram imperfeitos. No entanto, Jesus é o sacrifício definitivo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Se você entende essa mensagem de João Batista, você entende primeiro que você é pecador. E isso é ruim nos dias de hoje. Saca só, a Bíblia está dizendo que você está errado. A Bíblia está dizendo que eu estou errado. A Bíblia está dizendo que a gente é falho, que a gente tem defeito, que a gente tem problema. A Bíblia está dizendo isso. Jesus está dizendo isso. Jesus está escancarando na nossa cara. O Evangelho é um espelho, só que é um espelho verdadeiro, sem filtro. O Evangelho não é a selfie do Instagram, beleza, que você pode se maquiar mesmo sem estar maquiado. O Evangelho mostra para a gente os nossos defeitos. Quando João Batista prega que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele anuncia para a gente que a gente é pecador. Todos pecaram e foram separados de Deus.
Todos pecaram, não há um justo sequer. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. O que isso significa? Que todo mundo errou, todo mundo falhou, e muito mais do que uma vezinha só, e muito mais do que algumas vezesinhas somente. Por isso que a mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. João Batista prega com toda a sua esquisitice, mostrando para a gente que o Evangelho é formado também por gente esquisita, como eu, beleza? E graças a Deus por isso, porque eu não era o mais bonitinho da escola, como você pode perceber. Só eu que acho graça nessa parte. Eu não era o mais bonitinho da escola, eu não era o mais inteligente da escola, eu não era o mais nada. Eu acho que eu nunca ganhei, já ganhei depois, perdão. Mas na escola, nunca ganhei primeiro lugar de nada. Depois na faculdade isso aconteceu, mas esquece isso. Eu já era crente, já era outra vida, outra coisa. Nunca ganhei primeiro lugar de nada, beleza? Se você brincasse comigo de jockey pô, pedra, papel, tesouro, eu ia perder. Minha vida era assim. Jesus escolhe gente esquisita também. Isso é maneiro. E é maneiro que aqueles que seriam escolhidos pelas outras pessoas, tantas vezes não são escolhidos por Jesus. O mais bonitinho, o mais cheirosinho. Lembra do jovem rico? Chegou um cara que era o bonitão da parada para conversar com Jesus. E ele, tinha grana, e ele tinha sucesso, ele era respeitado. E mais do que isso, na cabeça dele ele cumpria toda a lei. Jesus diz para ele: meu amigo, falta alguma coisa para você. Pega o que você tem, vende e dá aos pobres, depois você me segue, aí você vai ter um tesouro no céu. Porque faltava para aquele cara alguma coisa. Ele era apegado ao dinheiro que ele tinha. Nicodemos é um príncipe entre esse povo. Nicodemos era um cara que sabia muita coisa. Nicodemos conversa com Jesus, e Jesus diz para ele que ele não sabe nada do reino de Deus. Lembra da escolha de Davi, no meio dos seus irmãos? Davi, rei Davi, lembra daquela história, Davi e Golias? Pelo menos essa, você deve lembrar. Cara, Davi, ele era o menor, ele era o esquecido. Na hora que Samuel chega lá, Davi nem está em casa e ninguém lembra de Davi. Todo mundo acha que Eliabe vai ser o cara. Que Eliabe era o mais velho, o mais forte, o mais bonitão, o mais importante. Mas o Senhor escolheu Davi pelo coração. Cara, glória a Deus por isso. Jesus compara o Evangelho a uma festa em que aqueles que tiveram a honra de serem convidados rejeitam a festa e dizem assim: eu não vou. Estou cuidando do meu campo, estou fazendo alguma coisa, vou casar, estou cheio de preocupação, cheio de coisa para fazer. Já recebeu um convite para vir à igreja e deu uma opção de desculpa? Foi isso que os caras fizeram. Só que aí o rei vai dizer assim: essa festa não pode ficar vazia, porque o rei gosta de festa. E ele vai chamar quem tiver na esquina, quem tiver pela rua. Essa história Jesus está falando da gente, beleza? A gente era a galera que não tinha, num primeiro momento, recebido o convite de casamento. Sabe aquele convite bonitinho? Alguém já recebeu um convite de casamento aqui? É coisa linda, né? Tudo trabalhadinho. Os casais já estão sonhando aí. Por enquanto não, hein, galera? Quem tiver aqui nos adolescentes, por enquanto não. Esperar ir pro gol, beleza? Aí, então vamos pro gol logo, não é isso? A gente é isso aí, pra gente poder casar. Cara, aquele convite bonitinho, já sei até quem fez esse negócio aí. Não vou falar não, tá querendo casar provavelmente. Convite bonitinho, tudo maneirinho.
Você não recebeu esse convite bonitinho, nem eu. A gente é a galera que estava pela rua, que de repente foi chamada de última hora, assim, ó, vamos lá, vamos entrar, vamos para a festa. João Batista não tinha nada de atraente nele mesmo, senão a sua mensagem. João Batista usou tudo que ele tinha, até a esquisitice dele, para pregar até o fim a palavra de Deus. João Batista é um modelo para o nosso ministério. Saca só, galera, a única coisa que a gente quer fazer aqui é pregar o Evangelho. É a única parada que a gente quer fazer aqui nesse lugar, é pregar a palavra de Deus com fidelidade e apontar para Jesus o tempo todo. É isso que a gente faz desde o início, e se Deus permitir, a gente vai morrer fazendo isso, pregando o Evangelho de Jesus somente. Primeira lição que esse texto traz para a gente: a fidelidade na pregação do Evangelho é mais eficaz que os sinais milagrosos. Olha o texto. João, verso 40, capítulo 10, diz assim: então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Vou repetir a lição: a fidelidade na pregação do Evangelho é mais eficaz que os sinais milagrosos. Pô, galera, a gente quer ver, beleza, a gente quer ver sinal, a gente quer ver milagre, a gente quer ver, pô, a parada, a fumaça sair, não é isso? A gente quer ver demônio saindo da pessoa, a pessoa endemoniada gritando, a gente quer ver o dom que se manifesta, que os outros percebem. A gente não tem nada aqui contra dom, beleza? A gente expulsa demônio também, e graças a Deus o Senhor visita a gente com dons também. A gente não acha que os dons cessaram, a gente é continuista aqui, a gente acha que os dons continuam. Só que a parada que é o centro da nossa pregação é o Evangelho de Jesus. Talvez você nunca tenha visto ninguém operar um milagre, nem nunca tenha visto um sinal. Então, você consegue perceber? Aqui os discípulos de Jesus, por exemplo, eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado doenças. Jesus está fazendo isso o tempo todo. Jesus já tinha multiplicado pão, peixe. Você já viu um milagre acontecer? João Batista nunca viu. Você já viu um milagre acontecer? Você ora para receber milagres? Pela graça de Deus, eu já vi alguns milagres já acontecerem. Alguns assim, impossíveis. Não vou testemunhar agora, mas já vi. No entanto, João Batista nunca viu um milagre acontecer. João Batista nunca operou um sinal. Sabe o que é isso? João Batista nunca orou para uma pessoa endemoniada, e é assim que fala mesmo, endemoniada, deixar de ser. João Batista nunca orou para uma pessoa ser curada, e a pessoa ficou curada. João Batista nunca operou um sinal. Lembra de Elias? João Batista é um modelo no Novo Testamento de Elias. Elias fez descer fogo do céu, Elias foi levado pela carruagem de fogo, Elias tocou terror nos profetas de Baal, Elias fez, pintou, bordou, Elias fez tudo. Essa expressão pintar e bordar não é do tempo de vocês, é tipo assim, coisa muito boa. Arrebentou, obrigado, pô. É coisa boa, tem alguém que ri sozinho igual a mim, meu amigo. Tá vendo? Jesus chama essas pessoas, Jesus nos chamou. Cara, é coisa boa demais. João Batista nunca fez isso. João Batista nunca viu isso. Você acha que na prisão João Batista orou para ser solto? João Batista foi preso. João Batista ficou preso durante bastante tempo. E no meio daquele processo de aprisionamento, ele teve a sua cabeça cortada. Irmãos queridos, João Batista não viu sinal, não operou sinal.
João Batista não ficou sentindo nada, mas ele tinha certeza da presença de Deus, do milagre de Deus e do projeto de Deus para a sua vida. E o projeto de Deus para a vida de João Batista era pregar o evangelho somente, falar sobre Jesus. E foi isso que ele fez até o final. Cara, saca só, se a gente estiver aqui com essa tenda cheia como está hoje, e glória a Deus por isso, ou com a tenda mais vazia, se a gente estiver aqui pregando o evangelho com fidelidade, cara, isso é o suficiente. A gente pode não ver um milagre assim acontecendo. Eu já vi alguns nessa igreja, beleza? A gente pode não ver, estou falando de possibilidades. Se a gente for fiel à pregação do evangelho, a gente está cumprindo a nossa missão. A fidelidade na pregação do evangelho é mais eficaz que sinais milagrosos. Jesus fala: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Por quê? Porque os sinais, Jesus fez vários milagres em Betsaida e em Corazim, só que aquela galera não se converteu. Galera, milagre não converte ninguém, sinal não converte ninguém, ver expulsão de demônio e qualquer outra coisa não converte ninguém. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é a pregação do evangelho pela mediação do Espírito Santo que faz a gente se converter. Então, é isso que a gente faz, queridos. A gente prega e a gente continua pregando. O povo que vê milagre, tantas vezes não se converte ou se interessa somente pelo milagre. A gente já viu um milagre aqui acontecer, em que a pessoa recebeu uma oração, foi curada de uma doença gravíssima, e na semana seguinte ela foi para a pizzaria comemorar, e ela nunca mais voltou para a nossa igreja, porque ela tinha outras coisas para fazer. Por outro lado, a gente viu pessoas pelas quais a gente orou e elas não foram curadas, e a gente sempre ora para que sejam, mas é o Senhor, que cura, não a nossa palavra. Pessoas que não foram curadas, mas foram fiéis ao Evangelho de Jesus e foram salvas. Segunda lição desse texto: o maior milagre é a conversão. O maior milagre de todos é o coração convertido. Tem pessoas, queridos, que cresceram com a gente aqui e viram muitas coisas acontecendo, mas mesmo assim, essas pessoas não se converteram. Por quê? Porque faltou para elas o maior milagre de todos, que é o milagre da conversão. Como que isso se resolve? Pregando a palavra. É assim que se resolve, pregando o evangelho com fidelidade, apontando para Jesus. Então saca só, estava rolando uma banda top aqui. Cara, o que a banda top está fazendo? Apontando para Jesus, beleza? Seu amigo te chamou, seu amigo pode ser maneiro, não sei. Espero que seja. O que seu amigo está tentando fazer? Apontar para Jesus Cristo, para a direção dele. Seu amigo quis que você viesse aqui nessa noite, para que você ouvisse isso, que Jesus é melhor do que tudo. E que por mais que João Batista não tivesse família no meio de um deserto, por mais que ele fosse uma única voz no deserto, ele nunca estava sozinho, a presença de Deus estava sobre ele, porque ele conheceu o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não há nada mais importante do que isso. Qual o sucesso desse ministério? Qual o sucesso da sua vida? O sucesso desse ministério é a gente pregar sobre Jesus, sobre a sua salvação. E para isso, a gente vai falar de pecado, a gente vai condenar o pecado, a gente vai dizer o que a Bíblia diz que é pecado. Recentemente, queridos, eu soube de uma pessoa que esteve aqui, convidada por uma pessoa muito querida minha, e aí por isso que eu soube que isso aconteceu, e eu fiz uma pregação, e na pregação eu falava sobre aquilo que a Bíblia diz sobre
a homoafetividade, por exemplo. O que a Bíblia diz sobre isso não é minha opinião, beleza, não é o que eu quero, o que eu gosto, é o que a Bíblia diz sobre isso. E essa pessoa nunca mais voltou, porque achou a igreja radical demais, ou me achou radical demais. Mas ela se esquece que não sou eu nem a igreja, é a palavra de Deus, é Deus que é radical, é assim. Então, se a gente estiver aqui com esse propósito de ser fiel à questão que está sendo posta aqui, meus irmãos, é a fidelidade. Pô, tem uma galera aqui pela primeira vez, seria muito mais fácil que eu pregasse sem tocar nesses tópicos, para você não se espantar, para você não se mexer, para você não levantar, ou para você depois nunca mais voltar. Mas não, cara, a palavra condena o pecado, mas a palavra é boa notícia, porque sabe o que o Evangelho está dizendo? O Evangelho está dizendo que existe salvação, existe um caminho, existe uma verdade nesse mundo que ninguém sabe o que é certo e errado, o que é verdadeiro ou falso. Existe uma verdade, existe vida em Jesus Cristo e existe vida eterna. E a mensagem é boa por isso, porque ela avisa: todos estão condenados, todos, só que existe salvação em Jesus. Sabe o que é o melhor dessa mensagem? É que a salvação não está em mim, a salvação não está em João Batista, a salvação está em Jesus Cristo. Tem um dia na vida de João Batista que ele fraqueja. João Batista, que era um cara maneiro demais, por ser esquisito demais, mas por ser fiel à pregação do Evangelho, tem um dia que ele manda seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era aquele mesmo. Ele já estava preso há um tempo. Se Jesus morre com 33 anos, cara, João Batista era novo. Sei que para você hoje 33 anos parece velho. Estou 42, meu irmão. Fica quietinho aí, não fala nada não. Pô, João Batista deve ter morrido com 32, ele era 6 meses mais velho que Jesus. Deve ter morrido com 32, 31 anos, bem novo. João Batista, nesse contexto, ele duvida de Jesus. Será que é ele mesmo? A dúvida chega ao seu coração, ele está preso, nada acontece. E aí ele manda os seus discípulos perguntarem. Jesus responde aos discípulos de João Batista com o texto de Isaías. Por quê? Porque João Batista conhecia o texto de Isaías. E o texto de Isaías se cumpriria, o profeta Isaías seria cumprido com o Messias. Jesus diz para avisarem para João Batista assim: olha, conta para João o que está acontecendo aqui. As pessoas são curadas, os demônios são expulsos, os cegos estão vendo e as boas novas do Evangelho estão sendo anunciadas. Esse é o texto de Isaías. Na história, nunca um cego voltou a ver, pessoas já tinham ressuscitado, nunca um cego voltou a ver. Com Jesus, várias vezes isso acontece. Isso era um sinal messiânico, isso era um sinal de que o Salvador estava no mundo. Quando João Batista ouve essa mensagem, ele se alegra. Jesus é o Messias, prometido realmente por Isaías. Mas o final da palavra dos discípulos de João é: as boas novas estão sendo pregadas. Sabe o que isso significa? A boa notícia de que João Batista vai ser salvo por Jesus. A boa notícia de que o Clóvis, mesmo sendo o Clóvis, meu nome é Clóvis, beleza? Né? Não sei porquê. Sei, meu pai é Clóvis, meu tio-avô é Clóvis, minha família deve ser a família que tem mais Clóvis no mundo. O Clóvis vai ser salvo. O Clóvis pode ter esperança de ser salvo, mesmo sendo quem ele é. Quando Jesus me encontrou, queridos, eu estava com a idade de vocês. A minha vida era horrível.
Eu conheci a mim mesmo diante do espelho que foi me apresentado pelo Evangelho. Eu vi o quanto eu era mau, pecador. Por fora não parecia, mas por dentro Deus sabia qual era o meu coração. E mesmo assim, Ele quis me salvar, Ele quis me encontrar. E a sua bondade e a sua fidelidade me acompanham até hoje, 25 anos depois. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Nós somos pecadores. João Batista era pecador, eu sou pecador, você é pecador. No entanto, em Jesus, a salvação para João, a salvação para mim e a salvação para você. Como que a gente aplica esse texto ao nosso coração? Fale de Jesus com fidelidade. Então saca só, galera. Fale de Jesus com fidelidade. Se seu amigo perguntar para você o que Jesus acha sobre determinada coisa, você mostra a Bíblia para ele. Deixa ele ouvir a palavra de Deus. Seja sincero, não passa pano, beleza? Não desconversa, não fica com vergonha de você ser crente. Se posicione e diga a verdade. A verdade pode ser dita em amor, mas quando a verdade não é dita, não há amor. Consegue entender? Você pode dizer a verdade em amor, sendo carinhoso. No entanto, quando você não diz a verdade, você não está sendo amoroso com ninguém. Porque o amor é prática da justiça, é prática da justiça de Deus, é dizer a verdade. Você conhece alguém que se arrisca a dizer a verdade para você, mesmo sabendo que por causa disso você pode ficar chateado, emburrado, sei lá o quê? Essa pessoa te ama. O Evangelho é dizer sobre Jesus com fidelidade. Jesus aceita todo mundo? Sim. Se a pessoa se reconhece como pecador, se quer mudar de vida. Mas eu não quero, eu quero que minha vida seja a mesma. Então não. Ele não aceita com certeza não. É o que diz a palavra. Como que você se coloca diante de Jesus Cristo? Sempre em arrependimento, como foi o anúncio de João Batista. Queridos, existe a possibilidade da gente viver uma vida maravilhosa diante de Deus, a partir do momento que a gente entrega o nosso coração a Jesus Cristo e recebe o perdão pelos nossos pecados. Existe algo tão maravilhoso quanto que a gente ser fiel à pregação do Evangelho e dar a possibilidade dos nossos amigos serem salvos como a gente foi. O que falta para a gente pregar o Evangelho? O que falta para a gente dizer a verdade? Será que a gente quer salvação só para a gente, não para os outros? Que a nossa vida seja transformada, que esse ministério pregue o Evangelho com fidelidade, que a gente esteja aqui não pelos sinais, e eles acontecem, mas não por eles, mas que a gente esteja aqui porque Jesus está no nosso meio. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Você é o Deus que nos desafia, bom, santo, fiel. Só você pode usar essa palavra para falar aos corações, Senhor, apesar das minhas limitações. Senhor, traz convicção de pecado, Senhor, traz mudança de vida, traz coração quebrantado, Senhor, faz com que essa galera aqui se converta, Pai. Faz com que a minha vida se transforme também, Senhor, naquilo que precisa ser mudado ainda, Senhor. Faz com que eu seja fiel na pregação e meus irmãos também, Pai. Faz com que o UP seja fiel pregando o Teu Evangelho, Pai. Que a gente esteja aqui pela Tua presença, Senhor. Que seja assim no nome de Jesus, amém.